No vídeo anterior, eu comentei sobre um vereador do Partido União Brasil e que também está filiado ao MBL, o senhor Matheus Batista, em que ele quer criar um projeto de lei restringindo a entrada de pessoas de origem nortista e nordestina para Joinville, dizendo que os nortistas e os nordestinos vão trazer a favelização. E ele fez o maior alarde, dizendo que o fluxo migratório está prejudicando o estado de Santa Catarina e blá blá blá, afirmando que o Pará é um lixo, dentre outras e tantas coisas. Oi, aqui é o Li, trazendo para os senhores e senhoritas mais um corte no canal da Irmandade Cruzada. Corte este que deu um certo trabalho, então se vocês quiserem e puderem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem este corte com alguma pessoa, ajudando aí no segmento desse nosso projeto cultural. É isso aí, bora que bora, e eu fui. Até a próxima. Não me surpreendeu, de fato, esperar de algumas cabecinhas ocas sulistas esse tipo de posicionamento histriônico que, na verdade, mostra um completo desprezo pelo Brasil profundo. Não, o que me chamou a atenção são liberais defendendo um pretenso debate público sobre a favelização. O problema é que as falas do senhor Matheus Batista contradizem basicamente a realidade e mostram a sua gritante má-fé quando ele direciona suas armas principalmente contra os paraenses e contra os nordestinos, partindo da pressuposição de que o fluxo migratório dos nordestinos e dos nortistas poderia colapsar o estado de Santa Catarina. Só que as estatísticas mostram algo muito diferente. Primeiro porque o maior surto migratório de Santa Catarina não é dos paraenses e tampouco é dos nordestinos, mas simplesmente de Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Ou seja, o maior número de pessoas que hoje comporta a migração para Santa Catarina são pessoas do Sul e Sudeste. Então eu fico perguntando, cá com meus botões, por que, de repente, este palhaço direciona todas as armas justamente àquelas pessoas que são mais vulneráveis e mais pobres da federação, no sentido de uma legislação restritiva que, na prática, implica rasgar a nossa Constituição e implica também tratar determinados tipos brasileiros de condição social inferior como cidadãos de segunda classe. E isso porque o senhor Matheus Batista revela ser um demagogo e ser um mentiroso. Vejam que o Pará está na 4ª posição com relação à procura de Santa Catarina. E mais, nós temos que acrescentar que essas pessoas do Pará que estão indo para Santa Catarina estão sendo procuradas por inúmeras empresas desse estado. Por quê? Porque Santa Catarina precisa de mão de obra. E a população catarinense não é suficiente para compensar essa mão de obra. Só que o senhor Matheus Batista, como também alguns membros do MBL, criaram uma espécie de um factoide de um debate sensacionalista e, no meu entender, de uma extrema baixeza. E o que mais me impressiona é que eles revelam um desconhecimento absurdo da dimensão sociológica do espaço urbano, como também da dimensão sociológica do que é a favelização. A favelização não é êxodo rural. A favelização não é êxodo de determinados grupos pobres para regiões ricas do Brasil ou do mundo. A favelização implica, basicamente, o descaso, a falta de estrutura, que muitas vezes são deliberados contra essa mesma população miserável. E essas pessoas são chamadas a essas regiões e, quando elas servem de mão de obra compensatória para uma determinada indústria ou um determinado tipo de setor, aí elas são teoricamente bem-vindas até o momento em que o boom passa e no final essas pessoas também são esquecidas e demonizadas. Essa é a lógica mesquinha
do vereador de Joinville. Porque em nenhum momento ele fala que o Rio Grande do Sul é uma porcaria, que São Paulo é uma porcaria, ou coisa parecida, ou que o Paraná seja algo imprestável. Não, ele direcionou basicamente a um determinado grupo de brasileiros. E observem que nem todos os brasileiros do norte que vão para o sul são necessariamente favelados. Existem pessoas com boa instrução que vão para essas regiões. Mas este notório pilantra, esse notório safado, está criando uma situação para ganhar votos de pessoas que realmente têm essa mentalidade tacanha. Aí eu vejo o MBL com aquele papo de o pacto federativo prejudica os estados mais ricos ou coisa parecida. É interessante porque quando o Rio Grande do Sul foi devastado por uma enchente que arruinou a sua economia, ninguém pensou ser contra o pacto federativo. Todo mundo do Brasil pagou pelo Rio Grande do Sul. Pagou. O Nordeste pagou, o Norte pagou, o Centro-Oeste pagou, o Sudeste pagou e o próprio Sul pagou. Não foi o governo federal que teve que intervir para salvar a economia do Rio Grande do Sul, para salvar aquelas pessoas que viveram a carestia, viveram as enchentes, enfim, perderam suas vidas, entre tantas e tantas outras coisas? Quantas pessoas do Norte, quantas pessoas do Nordeste também não ajudaram voluntariamente? Porque pensam em termos de Brasil. Mas o que me parece é que existem grupos de pessoas que não pensam em termos macros, mas apenas em termos mesquinhos. E eu digo, o senhor Matheus Batista é uma das criaturas mais mesquinhas que eu já vi na minha vida. Uma das criaturas mais demagógicas e mais baixas que eu já vi na minha vida. Porque direcionar as baterias contra o Pará, contra o Nordeste, e na verdade, evidentemente que essa lei está sendo defendida pelo MBL, que vergonha do MBL, vergonha total, vergonha. Eu fiquei profundamente indignado. E eu mesmo estava acompanhando os debates no Twitter, vocês estão defendendo algo indefensável. E na verdade discriminatório mesmo, na maior cara de pau, na maior cara dura. Descaradamente.